descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Fé e esperança estão em Deus, grande Que se abra os céus e venha teu poder. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. nossa fé está no nosso Deus. Não vamos sair desse lugar sem ver a sua glória, sua glória. Não vamos sair desse lugar sem ver
a sua glória, sua glória. Não vamos sair desse lugar sem ver a sua glória. Não vamos sair desse lugar sem ver a sua glória, sua glória. Ó Santo Espírito, vem com seu fogo, sopra teu vento impetuoso, enche essa casa com sua glória. Não temos pressa de ir que os céus fechados, que os céus fechados, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé e esperança. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Grande Quando o céu se abre, nós nos rendemos, nós nos rendemos. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Diga a ele, diga, eu me rendo. Graça e do teu amor sacia o meu ser, sacia o meu ser.
conhecer-te mais, pra conhecer-te Erga suas mãos aos céus e diga: vento de poder sobre meu viver, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Vento de poder sobre meu viver, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural, faz teu querer em faz teu querer. Vamos agonia, vamos dizer isso, vamos. Vento de poder sobre meu viver, faz teu querer em mim, como vendaval como vendaval sobrenatural, faz teu querer em eu me rendo. Canta lá, balabalabaxi. pra conhecer-te mais, Só me rendo pra conhecer-te. Uma só voz, vamos dizer: eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, eu me rendo.
seu querer em mim. Feche os seus olhos, levante as suas mãos ao Senhor nessa noite. A rendição ao Senhor não é uma opção. A rendição ao Senhor, ela é vital. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos vivificou. Não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. A rendição não é uma opção. Hoje o Senhor te chama nesse dia que é tão precioso, se renda. Muitos viram as costas para esse caminho. Há um dia na vida de todo ser humano que os atalhos são desfeitos e o caminho verdadeiro é proposto. Muitos são os que viram as costas para o verdadeiro caminho e caminham em outra direção. A humanidade anda por onde ela quiser. A humanidade trilha quantos caminhos desejar. A humanidade vai pelo caminho da impiedade e da injustiça. É o famoso todo mundo faz, todo mundo vai. Há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas no fim é caminho de morte. A humanidade trilha os seus destinos como se não houvesse amanhã. Há um convite chamando hoje: se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Porque essa mesma humanidade que trilha os seus próprios caminhos, constrói os seus próprios destinos. Um dia, grandes e pequenos, loucos e sensatos, inteligentes e ignorantes, reis e súditos, igreja e mundo, pastores e ovelhas, um dia todo joelho se dobrará. Um dia não mais será opção, e todo olho verá o Filho do Homem descendo nas nuvens com grande poder e glória. E Ele rasgará os céus com a sua glória, e os homens não terão mais para onde fugir diante da face dele. É por isso que a tua igreja hoje te adora, Jesus. Porque é o dia quando todo olho verá, quando os céus forem rasgados para que o Filho do Homem venha, nós encontraremos com Ele nos ares. Aqueles que se rendem hoje terão glória futura. Aqueles que querem glória agora terão rendição futura. Tu és o único soberano e vivo Deus. A tua igreja confessa aqui agora que não há outro. A tua igreja libera agora o coração para dizer: não existe outro caminho. Tu és o único caminho, verdade e vida. Não há outro meio pelo que os homens possam ser salvos. Só há um nome que há salvação. Jesus, tens o nome sobre todo nome. Majestade e poder a ti pertencem. Os céus proclamam a glória de suas mãos, e o firmamento anuncia a tua majestade.
E um menino nasceu, um filho se nos deu, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Igual a ele nunca houve, nunca haverá outro. Ele é único, justo, santo e verdadeiro. Amai ele todos os povos, rendem-se a ele todos os povos. Nós nos rendemos, Jesus, como quem reconhece: Tu és o único, Tu és o verdadeiro. Diante de Ti foge a impiedade, diante de Ti foge os males dessa vida. Não há quem possa com o Seu poder, não há quem resista à Sua glória. Nós só nos entregamos aqui nessa noite e Te engrandecemos com tudo que temos e que somos, para conhecer-Te. Eu me rendo, eu me rendo, para conhecer-Te. Rasga o teu coração, vai. Eu me rendo, eu me entrego a Ti, pra conhecer-Te mais. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-Te mais, pra conhecer-Te. Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Cristo está dizendo para você que se rende: seja bem-vindo, Tu és filho amado do Pai. Seja bem-vindo. Era perdido e agora foi achado. Estava morto e agora vives. Estava sem esperança e agora foi dignificado. Escrito é o seu nome no livro da vida nesse instante. Todos aqueles que se rendem a Cristo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tu és glorificado nessa noite, Jesus. Aplauda Ele, Lagoinha. Jesus, queremos Te agradecer, Jesus. Queremos Te agradecer por esse tempo de louvor e adoração, Pai. Agora nós pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor continue tocando-nos aqui e no nosso culto Kids, seja com cada criancinha, seja com cada um. Que o Espírito Santo do Senhor mostre o tesouro que há nessas crianças todos os dias. As trevas não podem roubar, as trevas não podem tomar. Glorificado seja o Senhor por cada uma dessas crianças. Abençoe, ó Pai, a cada dia o crescimento, o desenvolvimento delas. Nós oramos também pelo Heitor, ó Pai. Queremos pedir ao Senhor, aquele não é o lugar do pequeno Heitor. Deus, nós pedimos que ele esteja passando por esse corredor aqui novamente, ó Deus. Levanta ele daquele lugar, ó Deus, e nos devolve o Heitor ao convívio nosso, restaurado, com a saúde completamente restabelecida. Nos teus planos, ó Pai, não há um só dia que ele esteja ali no hospital que o Senhor não esteja trabalhando, para que a saúde dele seja o que o Senhor quer. Mas, ó Deus, nós pedimos que, pelo bem, ó Deus, da família, pelo nosso bem, que esse processo seja cada vez mais, ó Deus, avançado para a glória do Teu nome, para que nós tenhamos o pequeno Heitor aqui, com saúde, com alegria, a mamãe Ederlaine, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Graças a Deus. Mais forte, Lagoinha, por favor. Valeu, Serginho, obrigado. Graças a Deus. Que maravilha. Pode se sentar no seu lugar, que Deus te abençoe. Boa noite a todos, a paz. Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Graças a Deus. Querido, você está aí com a sua agenda, com a caneta, ou você pode abrir o seu
sua agenda virtual aí, eu quero nessa noite aqui trazer muitos avisos ao coração dos irmãos para alegrar o nosso coração. Você está feliz aí, amém ou não? Cara, eu quero que você saia daqui transbordando de alegria, em nome de Jesus. Então, agora é o momento da gente, tudo aquilo que a gente viveu no domingo passado, a gente vai trazer frações e frações das nossas realizações. Para você ver que o nosso Deus não é um Deus que vai realizar o nosso sonho amanhã, Ele está realizando agora, para a glória do nome dEle. Então eu quero convidar você a estar aqui comigo, nesses avisos que eu tenho a transmitir aos irmãos, em nome de Jesus. Papel, agenda, caneta aí na mão. Pastor, foi muito rápido o domingo passado, então você vai anotar muita coisa agora, muita. Você que não vai anotar agora aí na agenda, você vai salvar pelo menos no celular, enviar para alguém no WhatsApp, até bom que essa pessoa já está por dentro. Quando é perguntar assim, o que você mandou aqui? Você fala assim, já é os dias que você vai estar comigo na igreja, em nome de Jesus. Amém ou não, Lagoinha? Bom, porque nós vamos fazer aqui por fé, chamar a existência aqui as coisas que não existem. Quer mandar no WhatsApp? Já manda de uma vez essas datas aí, fala assim, quero você aqui comigo nesses dias, em nome de Jesus. Primeiramente, dia 26 de março, é o próximo sábado, se Deus quiser. Nós teremos aqui a nossa vigília em nome de Jesus. Os pentecostais hoje faltaram de culto, mas queria pedir aos irmãos que já foram tocados por um pentecostal aí, né? Para dar uma glória a Deus aí. 26 de março agora, vigília em nome de Jesus. Pastor, tenho baixa resistência, não consigo ficar muito tempo. Se você não aprimorar agora, você vai aprimorar nunca. Então vem, deixa fluir. Um dia eu também já tive dificuldade para poder encarar o desafio. Mas aí eu fui vindo, fui ficando, Deus foi cada vez mais pelo relacionamento com Ele, né? Pastor, como fazer uma oração longa? Como fica muito tempo orando? Né? Você tendo intimidade com Deus, e você só faz isso falando com Ele. Então você começa a falar com Ele, começa a gerar palavras no seu coração, você vai orando, de acordo com o Espírito Santo, vai colocando no seu coração, e não será um tempo apenas, né, de oração do início ao final. Nós teremos períodos de adoração, períodos de ministração aqui em nome de Jesus, e eu conto com você aqui em nome de Jesus. Próximo sábado, a partir das 22h30, se Deus quiser, após o Legacy Club, começa a nossa vigília em nome de Jesus, a primeira do ano. Muita coisa que nós precisamos viver, nós entendemos, não é que talvez passe por oração, não, vai passar por oração, e aquilo que nós estamos vivendo hoje já é fruto de oração pela graça do nosso Deus. Amém ou não, Lagoinha? Amém. Então, vigília, 26 de março, próximo sábado, em nome de Jesus. No domingo, dia 27 de março, olha para você ver como é que Deus está fazendo as coisas aqui no nosso meio. Vigília de 26 de março. Domingo, 27 de março, 8h30, já tem café com novos membros aqui em nome de Jesus. Você fala assim, pastor, teve mês passado. Pois é, meus queridos, a família está ficando tão grande, nós tivemos que dividir em 2 momentos, o café com novos membros no mês de fevereiro e de março. Você que deseja ser um novo membro de Lagoinha, pastor, eu tenho caminhado aqui, ainda não concluí o meu processo, ainda não fui para dentro para poder ser um membro mesmo, para poder me envolver de verdade, não é essa coisa de ver em volta, não, eu quero me envolver. Então, próximo domingo, dia 27 de março, às 8h30, preste bastante atenção, por favor. O café, a consolidação, geralmente é 9h da manhã, né? Todo domingo, normalmente, ali é 9h da manhã. Mas o café com novos membros, ele é 8h30 para dar tempo de você comer bem, começar igual crente, em nome de Jesus. Amém ou não? Obrigado, viu, Ju? Salvou aqui. Eu quero te ver comendo igual crente ali. Então, você vai chegar, vai ter um tempo de tomar o café, conversar com os novos irmãos que, assim como vocês estão chegando na nossa família, e às 9h nós vamos ter, né, um tempo aqui de conhecimento da igreja, apresentação, vai ser lindo em nome de Jesus, como tem sido. Então, dia 27 de março, café com novos membros, você deseja ser um novo membro, nós já temos uma lista daqueles que vão estar ali, se prontifique aí, se envolva, esteja aqui no domingo, às 8h30, em nome de Jesus. Amém ou não, Lagoinha? Amém. Dia 22 agora, nós vamos fazer isso aqui um tempo, meus queridos, fiquem tranquilos. Pastor, quando vai parar de dar esses avisos assim na igreja? Quando o envolvimento da igreja estiver satisfatório.
Nós não somos igreja sozinho, nós somos igreja no coletivo, no conjunto. Então se envolva, sabe? Eu quero alertar você, a pastor, a igreja não tem nada, está tendo. Olha quanta coisa que Deus está nos proporcionando viver. Dia 22 de março agora, tem terça na palavra, normalmente como tem o estudo bíblico. E dia 22 agora vai ser novamente com o Paulo. O Paulo é um homem de Deus, graças a Deus, cheio de virtudes, mas se tem uma virtude que esse homem tem, é de ministrar o estudo bíblico. Paulo ministra o estudo bíblico como ninguém, ele é bênção demais no estudo bíblico. Ele vai estar aqui dia 22. E no dia 29, nós teremos aqui o pastor Mateus Alves, no Terça na Palavra, fechando o tema da escatologia. Pastor Mateus é lá da Lagoinha Matriz, ele ministra lá na Lagoinha todo dia, não é de vez em todo dia, assim, não é força de expressão, não. É todo dia mesmo. A Lagoinha tem culto segunda a segunda, e ele está lá ministrando, e ele é um dos professores da escola bíblica de lá. Pensa em um pastor que, graças a Deus, tem um apreço de todo mundo, irmãos. Os pastores de Lagoinha dão testemunho a respeito dele. Ele é bênção demais, pastor Mateus Alves, de um coração incrível. Samuel, filho dele, nasceu outro dia, está lá com a Mariana em casa, e ele vai estar aqui, os olhos dele brilham por estar aqui. E ele é assim, irmãos, se tiver 3 pessoas, ele ministra do mesmo jeito que tiver 300. Só que você não é aquele menino antissocial igual eu era, que a visita chegava, eu corria para o quarto, né? Você já fez isso mesmo, não? Né? Quando a visita chega, nós corremos para perto, a igreja abraça, a igreja acolhe, e você mesmo será muito abençoado, porque ele tem um conhecimento, uma inspiração enriquecedoras. Então eu preciso que você esteja aqui, por favor, 29 de março, terça na palavra, às 20 horas, o culto é de 8 às 9, piscou, acabou o culto, né? Que maravilha, graças a Deus. Então de 8 às 9, terça na palavra, dia 29, com o pastor Mateus. Segura aí que não acabou não. Dia 2 de abril, cadê os pais aqui? Levanta a mão para cima assim, pai, né? Sem muita, não precisa ter vergonha de ser pai. Você é pai, isso aí, amém, maravilha, graças a Deus. Os pais, né? Quando eu falo no coletivo, né? Pai e mãe. Dia 2 de abril agora, permitindo o Senhor, nós teremos um piquenique do nosso Kids aqui na Lagoa do Boa Vista, uma área central, pertinho da igreja, às 14 horas. Qual que é o objetivo? Reunir todos os pais de crianças, adolescentes, para poder abordar assuntos que são concernentes à vida da paternidade, da maternidade, para enriquecer, para abençoar você. Não é fácil criar um filho, né? Eu tenho um de 1 ano e 4 meses, já tentei, né, acionar o saque do céu lá, nesse que existe isso. Se eu tenho como devolver, tem umas horas que está difícil aqui, viu? Ou o senhor devolve, eu envio ele para o senhor aí, né? Mas, brincadeiras à parte, o desafio de criar um filho é muito grande, né? Então você precisa estar preparado cada vez mais. Nós encontramos, irmãos, sério mesmo, é muito triste falar isso, pais tão perdidos na criação dos filhos, e a nossa igreja, o Kids, juntamente com o Lagoinha Gerações, o Kids e o UP, né? Os adolescentes também estão envolvidos nisso. Eles querem, sabe, juntamente com Lagoinha Gerações, dar suporte a você, abastecer você, caminhar com você, dia 2 de abril, às 14 horas, lá no Parque da Boa Vista, aqui na Lagoa do Boa Vista, um encontro maravilhoso, em nome de Jesus. Posso contar com você, pai, amém ou não? Amém. A meia dúzia depois vai encorajar os demais, em nome de Jesus. Dia 9 de abril, irmão, já tem culto dos homens aqui para a glória do nosso Senhor. Olha que maravilha. Cadê? Os varões de manhã deixaram a desejar. Eu vou contar até 3, os varões à noite vão deixar essas irmãs com vergonha agora. 1, 2, 3, os varões! Aí, glória a Deus, maravilha. Quero ver as irmãs superarem isso aí, em nome de Jesus. E eu quero ver de verdade, né? Nós temos o nosso primeiro culto de homens no dia 9 de abril, sábado. Nós vamos avisar o horário direitinho aqui. Eu quero toda essa homaiada aqui, irmãos, testosterona na alta aqui, e a atmosfera do Espírito Santo cobrindo os homens aqui em nome de Jesus. Pastor, tem inúmeras deficiências, nunca abri meu coração, vem para cá, vem, só vem. Nós queremos envolver a todos, gerar um ambiente de confiança. Nós vamos confirmar o nome de quem vai ministrar aqui, mas vai ser lindo em nome de Jesus. Passando aqui, dia 30 de abril, preste atenção, 30 de abril, nós teremos aqui o seminário de louvor e adoração, e eu conto com você. Você que é da área da adoração, pastor, eu tenho desejo de adorar, só vem, meu querido, vem. Quero restaurar meu ministério de louvor, ministério de adoração. Ô, gente, quanta gente, sabe, se perdeu aí,
se decepcionou, se frustrou. A Fernanda Lucas, lá da Lagoinha Matriz, né, lá do college, da fábrica de artes, vai estar aqui com a gente. Vai ser bênção demais. A Fernanda, ela tem um vasto conhecimento, tem uma inspiração incrível, e ela vai ministrar aqui para o nosso time de louvor. Procure a Juliana, procure o Adriano, tudo isso nós vamos divulgar para você fazer a sua inscrição em nome de Jesus. 30 de abril, Seminário do Louvor em nome de Jesus. Agora presta atenção, dia 7 de maio, cadê as mulheres aí? Aí, ó, os homens, graças a Deus, os homens superaram, hein? Cadê as mulheres aí? Vou deixar de empatar para vocês não passarem vergonha, mulherada. Dia 7 de maio, tem o primeiro culto das mulheres desse ano, em nome de Jesus, aqui na Lagoinha Sete Lagoas. E a pastora Isa Coimbra vai estar aqui com a gente. Bênção demais, a da Lagoinha Matriz. Pensa numa mulher inspirada, já foi minha pastora lá na Lagoinha Savassi. Bênção demais, né? Muito inspirada por Deus, é mãe de 3 filhos, pastora na Igreja Batista da Lagoinha Matriz e Savassi, casada com o nosso pastor Flavinho, vai estar aqui com a gente em nome de Jesus, vai ser bênção. Aí o que você vai fazer? Você vai anunciar para todo mundo. Vai chamar suas amigas do trabalho, vai chamar as irmãs que você conhece, seus familiares. Pastor, tem umas fofoqueiras que estão acabando com a minha vida. Isso mesmo, chama elas também, a gente quer a fofoqueira aqui. Aí você vai fazer o seguinte, você vai falar com ela que dia 7 de maio tem o culto das mulheres, e vai falar assim, uma ótima ferramenta para o fofoqueiro, para curar ele. Não conta para ninguém. Ele não vai resistir. Ela vai contar. Porque tá no sangue. Então, se ela tem que fofocar alguma coisa, que fofoca algo bom, sabe? Ela vai levar adiante o convite, dia 7 de maio, brincadeiras à parte, ela vai levar o convite adiante, 7 de maio, culto das mulheres aqui em nome de Jesus. E para fechar, você que está aqui comigo aqui, não pode piscar agora você não pisca. Dia 16 de junho, a nossa conferência Gerações aqui em nome de Jesus. Dia 16 a 19, 16, 17, 18, 19. Seu calendário já está ocupado, já manda no grupo da família, fala assim, nessas datas não marque nada, eu já estou com o calendário ocupado, e vai estar aqui com a gente em nome de Jesus, Gleice Kelly, Gessé Alcântara, pastor Rafa Valente, Sérgio Worship e Gabi Sampaio em nome de Jesus. Pastor, não sei quem é, primeiro, para de seguir Rihanna, Madonna, em nome de Jesus, Anitta, e vai seguir o povo de Deus nas redes sociais. Segue todo mundo que eu falei aqui, que você vai saber. A Gabi Sampaio, por exemplo, a gente ministra louvores dela aqui. Nós estamos confirmando muito mais nomes, mas nós já temos Gabi Sampaio, Gleice Kelly, Gessé Alcântara, Sérgio Worship, Rafa Valente aqui com a gente, nesses dias, em nome de Jesus. Anotou aí, sim ou não? Vem muito mais. Olha para o irmão que está do seu lado aí e fala com ele. Vem muito mais, em nome de Jesus. E eu conto com cada um dos irmãos aqui. Pastor, né, a igreja não fez nada que me envolvesse. Mentira, está fazendo aí, você está dentro, mais dentro do que nunca, em nome de Jesus. Vamos orar, fecha os seus olhos. Pai, tudo isso que nós estamos vivendo aqui, Pai, é o Senhor nos possibilitando realizar os nossos sonhos desde já. Não vai ser, Deus, daqui a pouco, não vai ser daqui a um tempo, nós já estamos realizando. Toda a visão que o Senhor nos deu, Pai, já está em prática para o primeiro semestre, pelo menos. Fora, Deus, o que nós viveremos no segundo semestre, em nome de Jesus. Pai, nesse instante, a maneira como nós falamos com a igreja, não é para encher a cabeça das pessoas, nem para gerar ativismo, não é isso. É uma forma de abraçar. Queremos sentir o abraço de volta também, Pai. Que a igreja possa corresponder, envolver, estar juntos, Deus, em nome de Jesus. Eu peço a Ti, Deus, que cada evento desse aqui, o primeiro que esteja aqui neste lugar, como sempre, e não nos decepciona, é o Teu Espírito Santo. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que Ele possa movimentar o nosso coração, mover a nossa vida em direção à vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Deixa eu ver aqui se tem alguém que nos visita pela primeira vez. Tem alguém que está aqui primeira vez, você está em Lagoinha? Gente, que Deus abençoe, glória a Deus, viu? Receba o nosso abraço e o nosso gesto simbólico. O pessoal do Plug vai pegar os dados de vocês aqui agora, para a gente conhecer vocês melhor. Desde já, sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. É uma alegria ter vocês aqui com a gente, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos agora entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. No entendimento daquilo que o Senhor, Ele coloca no nosso coração. E o que o Senhor coloca no nosso coração, pastor? Eu quero te convidar a abrir a Bíblia.
2 Coríntios, capítulo 9. Carta do apóstolo Paulo, segundo aos irmãos de Coríntios, a segunda carta. Capítulo de número 9, versículo 6. Segundo Coríntios 9, 6 vai dizer assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância, também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Queridos, momento em que nós lemos a palavra de Deus, para poder nos inspirar para o tempo de dízimo e oferta, não é o momento de gerar no seu coração uma comoção. Nós não pregamos a palavra para que as pessoas sejam comovidas, nós pregamos a palavra para que todos creiam em nome de Jesus. Quando nós falamos que Paulo ele escreveu algo absoluto, é porque nós confrontamos todo pensamento relativo. Paulo vai dizer assim: e isto eu afirmo, e digo isto. Ele está dizendo assim, não adianta tentar colocar desculpas. O nosso Deus é um Deus que um dia julgará todos com reta justiça. Uma das coisas que nós vivemos aqui no estudo bíblico, um dia alguém perguntou no estudo bíblico, mas aquele dia lá, alguém vai argumentar, alguém vai pedir ao Senhor clemência? Eu falei, pelo que está escrito na palavra, muitos dirão, Senhor, em teu nome nós fizemos isso, aquilo, outro. Mas aquele dia, Ele não terá compaixão e nem misericórdia. Se hoje nós servimos a um Deus misericordioso, nós temos que entender que Ele é justo. E um dia Ele julgará com justiça. Quando a Bíblia diz julgará com justiça, não significa que agora Ele está julgando de qualquer forma. Significa que agora Ele está aplicando a lei da misericórdia, da bondade. Amém ou não? Mas um dia não haverá desculpas. E assim Paulo ele vai dizer, olha, tem coisas na palavra do Senhor que não tem desculpas. Eu digo isto, o que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com abundância também colherá com abundância. Paulo está dizendo, é algo absoluto, é algo taxativo, não é algo relativo, não é algo que você pode pegar e modificar algo, dizendo assim, talvez isso aconteça na minha vida, Deus seja misericordioso, alguém bata na minha porta, quando eu vou ver um caminhão betoneira, sabe, jogando dinheiro para dentro do meu quarto, assim, ó. Não existe isso. Não existe nós entendermos que é da parte de Deus, coisas que nós nunca semeamos, porque Paulo está dizendo, com Deus não é dessa forma. Tanto que Paulo também vai dizer aos Gálatas, de Deus ninguém zomba. O que o homem semear, será também o que ele colherá. Todos nós, queridos, estamos sendo observados dia a dia na nossa semeadura. Talvez você seja daqueles que disse assim, pastor, mas eu semeio tanto, mas eu tenho colhido tão pouco. Deixa eu te dizer uma coisa, algo que você precisa entender, se essas sementes estão caindo na terra chamada Reino de Deus, se elas são para o Senhor e não para homens, se elas são voltadas para a adoração de Jesus, e não como sendo barganha com o nosso Deus, pode ficar tranquilo, a Bíblia te garantiu que um dia você vai colher a proporção que você semeou. Aí Paulo vai dizer, não existe falhas no reino de Deus quanto à retribuição. Não existe, mas façam isso não com tristeza ou por necessidade. O nosso Deus, Ele não é um Deus que aceita coisas de qualquer forma. Outra coisa que Paulo não relativizou foi isso. Na nossa geração, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que qualquer coisa nos agrada. Tá bom demais, sabe? Pode ser assim desde que me faça feliz, pode me bater de vez em quando, desde que me ame, pode fazer isso comigo de vez em quando, desde que me dê presentes.
Não é assim com o nosso Deus. Ele vai dizer, o nosso Deus não está lá recebendo coisas que são feitas com sentimentos contrários, com sentimentos de revolta, não seja por tristeza nem por necessidade. Ele olha o sentimento e ele olha a causa. Ele olha o porquê que nós fazemos e ele olha como nós fazemos. Está comigo, amém ou não? Deus não está, meus queridos, Deus não é um Deus desmazelado, que recebe um caminhão de oferta, um caminhão de dízimo, e olha para a terra e fala assim, epa, gostei da quantidade. Isso aí, você pode chamar do seu Nelson, do seu Zé, sabe, do seu Joaquim. Deus não é assim. Deus, ele não olha o tanto, ele olha como e ele olha causas. E se você faz pela fé, e se você faz com alegria no seu coração, isso agrada o coração de Deus. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não há possibilidade. Queridos, eu não posso chegar no posto de gasolina, na gasolina nessa altura, principalmente, o frentista encher meu posto e falar assim, eu vou pagar o senhor lavando essa área aqui. Porque se fosse assim também, todo mundo estava andando com vassoura e balde no carro, na verdade. Não, não é assim. Não é. Não adianta, irmãos, nós acharmos que é do nosso jeito, agradamos a Deus de qualquer forma. Se nós não agradamos homens de qualquer forma, quanto mais a Deus. Não adianta ser por causas erradas e com sentimentos contrários. Seja com alegria e seja pela fé. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Pastor, eu conheço um Deus que ama a todos. Se Deus vai abençoar o outro, Ele vai me abençoar também. Porque eu também sou amado por Ele. Meus queridos, deixa eu te falar uma coisa. O amor universal, o amor a toda a humanidade, olha para cá. O único amor que Deus falou que Ele é liberado a todos sem distinção, é o amor de cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não vamos distorcer uma palavra que Paulo está falando, que Deus ama o que dá com alegria. Está querendo dizer que essa pessoa, ela é amada por Deus, e o próprio Jesus diz que amor tem medida. Ele disse, a quem eu muito perdoo, muito amo. Não vamos relativizar o que é absoluto na palavra de Deus. Realmente o amor que nos confere o bem maior que é Jesus, Ele já nos foi entregue. Mas tem algumas coisas, a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, Deus dá presente àqueles que buscam a Ele. Se tem presentes que Deus dá, Ele dá para quem Ele ama, para quem o busca de fato. Então Ele ama quem dá com alegria. Que nessa manhã, seja pela causa certa, seja com o sentimento certo, seja pelo amor do Senhor, que nós possamos fazer aqui nessa noite, em nome de Jesus. Ministrados com essa palavra, nós vamos então entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. De quais formas, pastor? Nós temos algumas formas aqui. Uma delas é essa aqui que está projetada aqui na tela, os meios digitais. Agora, eu queria a atenção dos irmãos bem rapidamente para eu poder relembrar os irmãos aqui. Essas contas, com esse CNPJ, né, que é também a nossa chave Pix, confere diretamente a Lagoinha Sete Lagoas, como razão social, Igreja Batista da Lagoinha, Savassi, que é de onde nós viemos, é a ramificação que nós pertencemos, certo? O que está acontecendo, irmãos? Alguns irmãos voltaram a entregar os dízimos e ofertas nas contas da matriz. Talvez você está vendo um culto na matriz, talvez você entrou no site, na internet. Eu queria te pedir, por favor, cuidadosamente, quando você entrar no site da Lagoinha, tem uma pergunta lá de qual igreja você é, de qual cidade. Você vai colocar Sete Lagoas. Pode até aparecer as contas da matriz, mas as nossas contas estão lá. Aí você vai fazer pelas contas certas, por favor. Se você pegou no site, se você pegou com alguém, se está salvo no seu aplicativo, deleta aí por gentileza. Coloque uma dessas contas aqui, por favor. Não faça a sua transferência, o seu Pix, para a conta da matriz. Ah, pastor, mas é a mesma igreja? Sim, é a mesma igreja. Mas toda a administração da Lagoinha, ela é feita por setores, por regionais e sub-regionais.
nós estamos debaixo de outra subregional. Então tudo que vai para a matriz abençoa a matriz recebe de bom grado. Só que eles têm os desafios deles e nós também temos os nossos. Então supra o lugar onde você é alimentado, por favor, faça essa adequação aí, por gentileza. Eu sei que, claro, não é intencional, né? Você faz muitas das vezes porque é muita coisa e tal, mas corrija aí, por gentileza, em nome de Jesus. Aqui também nós temos a opção da maquininha, está lá na recepção, você pode utilizar débito e crédito, você escolhe. E a Mabelle e a Eliane estarão aqui à frente com as salvas nas mãos. Você pode trazer e depositar o seu dízimo e a sua oferta aqui também. Quero orar por você. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por desfazer todas as mentiras que um dia nós ouvimos, que é relativo, que se Deus nos ama, Ele vai nos dar as coisas. Paulo atrelou uma coisa à outra. Paulo falou que Deus ama aqueles que dão, e dão com alegria. Então, ó Pai, nós sabemos que somos uma igreja amada por Ti. Somos uma igreja, ó Pai, que é alvo do Teu amor em todas as formas. Inclusive, ó Deus, no ato de retribuir com galardões, presentes. E nós agradecemos ao Senhor, porque a nossa vida pode até, muitas das vezes, não ser cercada de conforto, mas é cercada de provisões, ó Pai. E nós Te glorificamos por uma a uma delas. Abençoe, ó Pai, o ato de cada um aqui. Quanto à quantidade de semeadura, nós temos expectativas, que nós possamos, ó Pai, semear muito além das nossas expectativas, porque muito além delas também nós colheremos. Obrigado, Jesus, para a glória do Teu nome nós oramos, amém. Que Deus te abençoe, fique na liberdade para dizimar e ofertar. Suas mãos para cá. Senhor, queremos Te agradecer, ó Deus, por cada semente, por cada ato, ó Deus, de semeadura aqui nessa noite, por cada oferta, cada dízimo devolvido aqui, colocado aqui em Tua presença. Nós falamos da devolução porque nós sabemos que todas as coisas vêm de Ti. Que o Senhor continue suprindo, que o Senhor continue abençoando cada pessoa em desafio, cada pessoa, meu Pai, em luta. Que o Espírito Santo do Senhor, meu Pai, possa proporcionar crescimento, possa proporcionar, ó Deus, em nome de Jesus, provisão em cada causa, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 14. Você que está na sua casa, se puder, chama alguém aí para ler com você. Para poder compartilhar da leitura da palavra. Você que está aqui, note se alguém do seu lado aí está sem a leitura da palavra e o sirva, por gentileza. Marcos 6, 14, vai dizer assim: chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam, é Elias. Ainda outros, é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, é João, a quem mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes
por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandaram prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia, entrou a filha de Herodias e dançou, agradando a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires, mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou a sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta por sua vez à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Pai, graças te dou, ó Pai, pela meditação na tua santa palavra. Queremos agora, Deus, usufruir daquilo que o Espírito Santo preparou para essa noite. Use agora, Deus, em nome de Jesus, cada palavra, cada frase, Deus, que dentro de todo o vocabulário, todos consigam compreender de todas as formas, e que o Espírito Santo do Senhor nos leve ao pleno entendimento, em nome de Jesus. Tira tudo que nos impede, tudo aquilo, meu Pai, que possa, ó Deus, gerar confusão no nosso meio, que levem a nossa mente para longe, que agora, Deus, bata em retirada em nome de Jesus. Queremos ouvir, entender a Tua palavra, para poder praticar em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, esse texto que nós lemos diz respeito à morte do profeta João Batista. João Batista, ele encerrou um ciclo. Não que esse ciclo, não vamos entrar aqui no mérito da teologia sistemática, ao dizerem os reformados, principalmente de uma linha mais calvinista, né, por assim dizer, não há profetas nos nossos dias, não existe ministério profético, de maneira nenhuma queremos entrar nesse pensamento. Ou outros vão dizer, não, os profetas continuam até hoje, né? Obviamente que há um entendimento equilibrado, sensato, de que os profetas existem, tanto que no fim dos tempos haverá um falso. Então, nós temos que entender que profecias serão liberadas, e como o profeta Jeremias disse a Ananias, saberemos se a sua profecia é de fato verdade, se ela se cumprir. Então, muitas coisas têm se cumprido, porque há profetas no nosso meio. Mas, em termos bíblicos, o ministério profético bíblico, ou seja, moldado na Bíblia, determinado pelas Escrituras, João, ele foi o último, ele encerrou um ciclo de profetas. Obviamente que em Jesus se cumpre todos os ministérios, Jesus também profetizou, mas Jesus não veio a essa terra na vocação e ofício de profeta, ele veio a essa terra na vocação e ofício do nosso Salvador, que ele é estabelecido para a eternidade. E quando Jesus ele vira e fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, acaba com aqueles que alimentam a mente de vocês com a palavra de Deus. Jesus obviamente também se colocou nessa condição, morreu não por causa do seu ministério profético, porque Jesus não morreu por uma profecia que ele disse,
Jesus ele morreu por causa da mensagem que ele trouxe. O evangelho do nosso Deus, o evangelho do nosso Jesus é real e verdadeiro. Mas quando eles mataram o nosso Jesus, ele nos mostra que em tudo se cumpriu nele. Eles podem até ter decapitado, acabado com profetas, crucificado um deles, mas o nosso Salvador está vivo para todo sempre. Nunca acabarão com ele. Por mais que as pessoas achem e se ofendem com o evangelho e acham que pode se rebelar contra ele, ninguém pode contra o nosso Salvador. Ele é eterno, ele está estabelecido na eternidade. Agora João, ele vem a ser, sim, configuradamente profeta, ele vem a ser o último. E ele veio com uma única profecia: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Ele veio abrir caminho. Ele, ao ser perguntado, ele vai se declarar como voz do que clama no deserto, porque era onde ele vivia. A Bíblia diz que em todos os evangelhos você vai encontrar isso, que as pessoas saíam de Jerusalém, da Judeia e de todas as regiões circunvizinhas para ir ter com João Batista para o ouvi-lo. E no meio daqueles que iam ouvi-lo, alguns não iam para ouvir, iam para sondar, iam para perguntar, e perguntavam para ele em uma ocasião: seria você o Cristo? A Bíblia diz que João não o ocultou, ele declaradamente, abertamente ele disse: eu não sou quem vocês acham que eu sou, eu não sou o Cristo, eu não sou o enviado de Deus para salvar a humanidade, eu sou aquele que abre caminho para ele. E quando João declara isso, e nós vemos aqui, irmãos, a perspectiva de Herodes, a Bíblia diz que quando Cristo, o nome de Jesus, começou a ser propagado e ganhando notoriedade, o que aconteceu? Só para poder explicar para os irmãos em ordem de acontecimento. João vem, profetiza, abre caminho para Jesus, batiza Jesus, mas o ministério de Jesus, ele iria começar a ganhar notoriedade. Depois que João Batista, ele morre, ele ganha mais notoriedade ainda. Então, quando João Batista estava na prisão, Jesus começa o seu ministério. E depois, João Batista vem a morrer. Passado um tempo, que a Bíblia diz que chegou ao conhecimento de Herodes, como nós vemos aqui, que Jesus estava fazendo muitas coisas, enviando seus discípulos, demônios eram expelidos, pessoas eram curadas. Herodes começou a declarar: esse aí é João Batista ressuscitado, tentando consolar a si mesmo, porque nós vemos que ele se entristeceu, mas ele não pôde evitar a morte de João. Então ele tenta consolar a si mesmo, dizendo: isso é uma ressurreição do João Batista. João Batista ressuscitou, e agora ele está aí entre nós como essa pessoa, como sendo o Cristo. E muitos iam dizer, naquele tempo, muitos diziam: ele é Elias. Outros diziam: ele é João Batista. Outros diziam: ele é Jeremias. Outros diziam: ele é um dos profetas. Herodes dizia: ele é o meu consolo, o meu conforto, ele está me salvando da culpa. Ele é o João Batista ressuscitado. Deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim aqui, pastor, o que eu tenho a ver com isso? Meus queridos, a confusão de quem é o Cristo tem alcançado os nossos dias. As pessoas estão muito perdidas com relação ao Cristo verdadeiro. As pessoas estão muito desorientadas com quem seria esse que iria modificar a minha vida. Cada vez mais, a Bíblia vai dizer, irmãos, isso não é novidade na humanidade, apenas se renova. De ciclo em ciclo, a humanidade se perde de quem é o Cristo verdadeiro. Ou nós não sabemos, lá em Atos, no livro de Atos, que Paulo chega em Atenas, e ele enxerga em Atenas uma idolatria absurda, e ele se revolta em Atenas, e quando ele vê, tem um altar no meio de Atenas, dizendo assim: ao Deus desconhecido. Aí Paulo vai dizer assim: vem cá pessoal, vem cá, esse altar que está sendo erguido aqui, é justamente o Cristo que eu vos anuncio, esse que vocês estão adorando sem conhecer, esse mesmo é Jesus, vocês estão adorando todos, tentando procurar o Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, cada tempo mais se renova, pessoas procurando Jesus, pessoas procurando adorar o Cristo, pessoas procurando o Cristo para suas vidas, em idolatria a outras coisas. Pessoas estão achando que Cristo está por meio da realização financeira,
e vem na teologia da prosperidade. Pessoas estão achando que Cristo está na teologia do curandeiro, que Ele é um simples curandeiro e que Ele resolve problemas de saúde. Muitos estão achando que Cristo é aquela pessoa que tira a gente da deprê, que nos dignifica novamente, e aí é como se Ele fosse um terapeuta da pós-modernidade. Mas a igreja está aqui para dizer: Cristo é o Senhor de todas as nações, curvem-se diante dEle. Cristo verdadeiro é Filho de Deus, Ele foi enviado para salvar a humanidade. A mensagem de João era clara: arrependam, se arrependam, é chegado o reino de Deus. Eu não sou o Cristo, mas quando Ele vier, vocês verão que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Sabe qual que é o problema, irmãos? O mundo cheio de pecado se perde quanto ao Cristo. Mas a igreja verdadeira se encontra debaixo das asas do Senhor. O mundo cheio de pecado não sabe direito discernir quem é Cristo, quem realiza a sua vida por completo, quem enche o seu vazio. Então o mundo vai aqui, vai para acolá, o mundo se perde, o mundo vai, volta, dá voltas. Ninguém nunca consegue compreender a cabeça de um perdido diante do Senhor. Parece que ele é uma pessoa que você pode aconselhá-lo simples e dizer assim: aqui está a realização da sua vida, mas ele anda para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. O que nós precisamos fazer assim: o altar do Deus desconhecido está aqui na sua frente, elimine os outros, e esse que até então é desconhecido seja o Senhor e Salvador da sua vida. Seja Ele o principal na sua história. Irmãos, nós precisamos fazer um movimento de evangelho que ensina as pessoas a desvincular da dependência do mundo para depender só de Deus. Herodes estava confuso, tentando se consolar. Quantos de nós estamos? Um dia nós assassinamos o evangelho de Jesus no nosso coração. Um dia nós pegamos aquela palavra de repreensão, de exortação, aquela palavra de confronto, e nós despedaçamos ela como quem despedaça, sabe, um papelzinho picadinho assim, ou como quem tritura um papel que nada tem valor. Um dia nós pegamos a profecia, um dia nós pegamos a voz que confronta e nós decapitamos a profecia completamente. Nós acabamos com a palavra de Deus no nosso coração, e não adianta tentar se consolar falando assim: essa é a vontade de Deus para a minha vida, Deus está me honrando. Ou você reconhece que Jesus é o Senhor, ou nada está feito. O que João Batista estava fazendo, o que Herodes estava fazendo é dizendo: João Batista está aqui de novo, eis que eu posso me alegrar. Queridos, nós estamos aqui para levantar uma igreja que acha que agrada a Deus. Nós estamos aqui para levantar uma igreja que sabe que agrada o coração de Deus. Escuta, a fé não é um achismo, a fé é uma certeza. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. Temos que parar, irmãos, com essa igreja de eu acho que é o Cristo, eu acho que eu agrado a Jesus, e nós temos que começar a reconhecer: eu errei, eu decapitei, eu decepcionei, eu me desliguei da vontade de Deus. A chance que Herodes tinha de reconhecer o reino de Jesus no reino dele era grande demais. Mas sabe o que Herodes fez? Tentou se consolar com a ideia dele de que João Batista estava de volta, de que ele tinha tido João Batista de volta. Mas hoje eu estou querendo dizer para você que não ache que você encontrou de volta a sua felicidade nas coisas desse mundo, nas coisas que você mesmo mandou embora. Comece a encontrar a sua vida verdadeira no Jesus que está neste lugar. O Cristo estava presente, era simples, era só Herodes reconhecer, mas ele não reconhece. Até quando você vai ficar chamando Jesus de João Batista na sua vida? Até quando você vai tentar encontrar Deus nas realizações? O Paulo, eu estive aqui no GC Família sexta-feira. A cada 15 dias pelo menos eu estou visitando o GC, para mostrar que eu estou perto dos irmãos. Eu estou em um GC praticamente a cada semana, não dá, mas tentando, né, cumprir essa rotina de estar perto dos irmãos. Eu quero estar o mais perto possível. E eu estive aqui no GC na sexta-feira, uma ministração incrível do Paulo aqui no GC Família, e ele disse assim, eu li algo, ele contando aqui, a respeito do povo de Israel, que é o que nós conhecemos lá no livro de Números, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Eles foram até o rio que possibilitava a travessia deles para a terra prometida, Canaã. Eles estavam onde? Na beira do rio. Diga comigo, na beira do rio. Era só atravessar. É tipo, para quem gosta do esporte mais popular do Brasil, é tipo cara do gol. É pênalti.
Quando você piscou e pênalti para o Atlético. Brincadeira, né? É só bater, irmãos. Agora era só fazer. O que eles fizeram? Rebelaram contra Deus do nada. Sabe o que Deus fez? Então vamos dar uma voltinha no parque. Devolver o povo para o deserto. Você conseguiu entender o que eu estou falando aqui? Eles estavam na beira do rio. Atravessou, era caixa. Acabou. Não, chega esse negócio de deserto. Chega. Acabou. Era só atravessar o rio, terra prometida. Glória a Deus, aleluia. A terra que mana leite. Mas aí o que eles fizeram? Vamos dar uma rebeladinha contra Deus? Vamos dar uma reclamada aqui? Aí Deus falou assim, então vamos dar uma volta no deserto de novo? 40 anos, irmão. Sabe por que Deus levou o povo para o deserto 40 anos de novo? Para esgotar aquela geração. Assim, é desse jeito? Então vocês vão dar uma volta, vocês tudo vão morrer, vocês não vão entrar só Josué e Caleb. Na hora que todo mundo morrer, os filhos de vocês é que herdarão a terra. Só que aí o Paulo falou aqui sexta-feira algo incrível. Ele falou o seguinte, só que sabe o que aconteceu nesse meio tempo que o povo voltou 40 anos para o deserto? A nuvem de glória, o maná e a coluna de fogo continuaram acompanhando o povo. Aí você fala assim, glória a Deus. Aí eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa, ele não ia deixar o povo voltar assim do nada. É exatamente o pensamento que ele trouxe. Não é porque você está sendo abençoado que você está no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus era Canaã. O povo estava no meio do deserto. Deixa eu dizer uma coisa, enquanto você ficar tapeando a sua vida com João Batista de volta, Cristo nunca vai ser rei na sua vida. Herodes, ele se mete no meio dessa confusão. Por quê, pastor? Naquele tempo, João Batista, ele anunciava a Cristo. Como voz que clama no deserto, ele falava. E ele falava que eles queriam até ele. A igreja de João Batista estava ficando expressiva, né? Muitos vinham até ele para ser batizados no Rio Jordão. Mas o único lugar, escuta isso aqui, João Batista não foi na casa de ninguém pregar o arrependimento. João Batista não foi na cidade de ninguém. Ele não cumpriu a agenda na cidade de ninguém. O único lugar que João Batista se deslocou para ir foi na casa de Herodes. João Batista chega na casa de Herodes e dá o grito. Herodes, deixa eu falar com você uma coisa, arrependa. A mulher do teu irmão está aí dentro, eu sei que ela é a mulher do teu irmão. Você pode esconder da nação, você pode esconder do povo, você pode esconder dos profetas, você pode esconder do sinédrio, você pode esconder dos sacerdotes, mas você não esconde de Deus. Uma coisa, meus queridos, que eu tenho que te falar aqui nessa noite. Pode ser que há um tempão você não vai até a palavra. Muito prazer, a palavra vai até você. O palácio era o único lugar que João Batista foi, porque a palavra vai aonde ninguém entra. A Bíblia diz que essa palavra aqui que nós pregamos, olha para cá, essa palavra aqui é penetrável, mais penetrável que a espada de 2 gumes. Pastor, meu pai tem um coração endurecido, aquele homem é uma pedra, a palavra penetra também. Pastor, minha mãe tem um coração endurecido, igual uma pedra, igual uma rocha, a palavra penetra também. Pastor, meu filho é rebelde, ele é bandido, a palavra penetra também. Pastor, minha filha é uma prostituta, a palavra penetra também, a palavra vai e penetra e faz o que é desejado, a palavra de Deus. Ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. E vai dizer a Bíblia que ela é viva e eficaz. Ela nunca é ineficiente. Mas ela foi, pastor, fez com que João Batista fosse preso por Herodes. Irmão, se fosse olhar na minha perspectiva, às vezes, muitas das vezes brincalhona, eu ia dizer assim, uai, maravilha. João Batista entrou exatamente onde ele queria entrar. Na prisão do palácio. Agora ele estava pertinho mesmo. A Bíblia diz que Herodes manda encerrá-lo na prisão. A palavra de Deus, ela chega até Herodes e vai dizer a Bíblia que quando João Batista estava por ali, pastor, me prove que João Batista estava perto de Herodes.
Você leu a mesma leitura que eu, só para entender mais ou menos aqui. Porque Marcos, capítulo 6, do 14 em diante, vai dizer o seguinte: que Herodes temia João Batista, sim ou não? Então, já que vocês estão com dúvida, tem que ler. Marcos capítulo 6, os versículos 20 e 21. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Estou falando bobagem ou não? Herodes estava pertinho de João. A Bíblia diz que Herodes tinha até o costume de ouvir a João. Talvez você está aqui hoje. Essa aí é mais na linha dos pentecostais, né? Quando ele se mexe na cadeira, prepara o grito de glória a Deus. Talvez você está aqui hoje perguntando assim: pastor, eu não entendo porque Deus me envia para os lugares. É tanto lugar que Deus me envia que eu sou tratado com hostilidade, que eu sou tratado com agressividade. Deus te colocou lá porque quem te persegue vai amar te ouvir. Quem te maltrata vai abrir a mente para receber o que é de Deus. Herodes então começa a admirar o ministério de João Batista. Então esse cara era um cara do bem, pastor. Não basta admirar, tem que se render. O que é que nós cantamos aqui hoje? Nos rendemos. Se você não se rende, você não é autêntico. Se você não se rende, você não libera. Se você não se rende, você não sustenta. Por conta de Herodes, ele poderia até mesmo liberar a João. Ele poderia decidir por ele mesmo. Por conta de Herodes, ele poderia até mesmo sustentar a João Batista e seu ministério. Mas Herodes não estava rendido ao Senhor. Ele estava rendido a outras coisas. Prove-me, pastor. Primeiramente que Herodes começa, aquilo que Herodes fazia no oculto, ele começa a fazer o que é público. Fazer em público, melhor dizendo. Ele fazia no oculto e começa a fazer em público. Veja comigo, presta atenção. Ele dá um banquete, convida todos aqueles que eram dignos no reino, todos aqueles que eram autoridades. Ele convida a realeza inteira para festejar com ele. E diante da realeza, nós falamos aqui, Herodes era casado com a mulher de quem? Do irmão. Ou seja, Herodes era agora, quando ele assumiu Herodias, quando ele começou a se envolver com ela, no secreto, tanto que João, no oculto, melhor dizendo, tanto que João ia lá denunciar, sim ou não? Está comigo, amém ou não? Só que agora não era necessário denúncia, ele manifesta as ações dele diante de todos. O adultério dele agora era mais latente do que nunca. A Bíblia diz que a filha da Herodias começa a dançar na frente de todo mundo. E assim Herodes se viu seduzido. Assim ele se viu mais vulnerável do que nunca. Porque ele tinha no trono dele, ele tinha na casa dele, ele tinha na vida dele um pecado não confessado, um pecado não arrependido. E aí ele dá luz a um novo, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Aqui Herodes ele começa a viver absolutamente um pecado confesso, um pecado legalizado. Ele começa a viver iniquidade, ele não se desfaz de Herodias. Ao contrário, ele assume agora, até mesmo a filha dele. E aquele movimento seduz Herodes. E o seu reino vai por água abaixo. O trono se desfaz. A pergunta para nós é: qual movimento balança o nosso coração? Qual movimento revela pecados ocultos em nós? Qual movimento
divide o trono na nossa vida? Seria o movimento do dinheiro? Seria o movimento da vaidade? Seria o movimento da sedução? Seria o movimento do egoísmo? Seria o movimento da soberba? Seria o movimento da dependência? Qual movimento divide o trono na nossa vida? Qual movimento é capaz de nos fazer abrir mão do trono? Abrir mão daquilo que está no nosso coração como sendo algo que deveria ser íntegro, mas nós estamos entregando, nós estamos dando de mão beijada. Qual movimento? Eu e você, nós estamos aqui nessa noite, mas o que movimenta, o que seduz o nosso coração? Porque nós podemos estar com os maiores dignitários. Se o pecado estiver no trono, juntamente com seus conluios, até mesmo a menor das filhas do pecado, irá nos desestabilizar. E a palavra de hoje é tronos frágeis. Será que no nosso coração, meus queridos, está estabelecido, um trono que é de Deus e ninguém toma? Porque a Bíblia diz, Ele não divide a sua glória com ninguém, nem reparte a outro. Será que no nosso coração tem um trono bem estabelecido, ou algum movimento balança o nosso reino, balança o governo da nossa vida? Pastor, eu sirvo a Jesus até esse ponto, a partir desse ponto já se torna difícil para mim. Se Jesus te pedir hoje, abandona isso ou aquilo, você faz, ou você não faz? Irmãos, parece uma palavra intimidatória, mas assim como João, nós pregamos o evangelho do arrependimento. João, ele vai dizer o tempo todo, produzir frutos dignos de arrependimento. Herodes tinha que dar um fruto na vida dele. Qual que era o fruto que Herodes tinha que dar, irmãos? Irmãos, escuta, olha para mim. Depois de 400 anos, sério mesmo, eu quero que você pense comigo, 400 anos sem profecia em Israel, desde Malaquias até Cristo. Olha o intervalo longo que não havia profecias naquela nação. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Há muito tempo um profeta não visitava um rei, mas João Batista visitou Herodes. E ele poderia falar inúmeras coisas, mas o que João Batista falou é: arrepende do teu pecado. Você entende que a vida de Herodes iria se resolver se ele se desfizesse do pecado, sim ou não? Mas ele decidiu manter o pecado no trono. E a pergunta para a Igreja Batista da Lagoinha nessa noite é: o que está no trono do seu coração? O pecado gera filhas. A filha de Herodias era uma filha de um pecado estabelecido no trono. Não que ela era filha de Herodes, mas ela era filha de alguém com que Herodes mantinha o seu vínculo pecaminoso. Talvez você está aqui nessa noite e você não está entendendo. Aquilo que estremece o nosso coração, aquilo que estremece a nossa vida, vai nos levar à ruína. Herodes então vira e fala assim: até metade do meu reino eu te dou. Se tem uma coisa que eu posso convocar você a fazer nessa noite, é você entender que reino dividido não subsiste. E se algo está disputando espaço no seu coração com Deus, você vai se voltar para o pecado e não vai conseguir sair dele. A filha do pecado que Herodes estabeleceu no trono começa a fazer movimentos, e Herodes começa a perder cada vez mais a sua dignidade. Escuta, irmãos, quem batia na porta de Herodes naquela época? João Batista falando do pecado dele público para cada pessoa, para todo mundo poder ouvir: ô Herodes, arrependa-te, arrependa-te. João Batista então é colocado lá de dentro. Herodes tem a chance de mudar, mas ele não muda. Agora ele começa a perder a dignidade até mesmo diante dos reis, diante da realeza, diante dessas pessoas dignitárias que ele colocou aquele dia na casa dele, e ele já começa a ruir. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite. Talvez você ache que você está perdendo apenas o prestígio público,
Talvez você ache que você está perdendo apenas o prestígio com as pessoas. Azar, pastor, eu não importo o que as pessoas falam de mim mesmo. Herodes poderia pensar, eu sou rei, azar, eles podem não me apreciar ou podem me apreciar, eu não estou nem aí para ninguém. Talvez você seja essa pessoa, não estou nem aí para ninguém. Agora deixa eu te dizer, os movimentos do pecado começam a invadir o seu quarto, começam a invadir a sua casa. E agora, quem é você? E agora, balançado, diante de quem mais você vai cair? Para quem que você vai viver entregando o trono da sua vida? A palavra é muito clara nessa noite para nós. Tire do trono o pecado e Cristo reinará. Tire do trono aquilo que Deus mandou desfazer e Cristo estabelecerá o seu coração. Herodes naquele momento começa a perder, irmãos. Agora nós vamos para o terceiro e último ponto, que é o mal em ação. Contra tronos frágeis, o mal entra em ação. Pega comigo aqui a visão. Há um momento na nossa vida que o nosso coração é como um trono. Porque Deus habita em nós. Deus habita em nós, sim ou não? E nós devemos entronizá-lo na nossa vida, adorá-lo, reverenciá-lo. Escuta uma coisa, Cristo não é aquele moleque de bermuda que chegou assim, minha mãe me expulsou de casa, deixa eu morar no seu coração. Cristo é aquela menina perdida que fala assim, ai, não estou aguentando mais minha mãe, quero morar, ela fala, né? Quero morar sozinha. Aí ela mora sozinha, quando ela se depara com uma breve surpresa, as vasilhas não se lavam sozinha, a comida não fica pronta sozinha. Cristo não é esse tipo de pessoa, perdido, deixa eu morar, não. Lá do alto e sublime trono, ele se inclina e bate no coração de cada um de nós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Eis que o Espírito de Deus deseja fazer em nós morada. Estabelecer um trono para ir no nosso coração. O primeiro ponto nos mostrou, se a palavra não estabelece o trono, se nós continuamos com o pecado no nosso coração, o trono está frágil. E agora o mal entra em ação. O mal é mal, independente da posição, do ponto de vista. Herodias mudou de casa, mas não mudou de vida. A Bíblia diz que quando Herodias foi confrontada por João, ela começou a o odiar. Ela nunca mudou de vida. O ódio de Herodias é para que João fosse morto, que ele fosse morto muito tempo antes. Mas ela só não podia porque Herodes ainda tinha uma ponta de sensatez. Mas a Bíblia vai dizer, escuta isso, que um dia ela viu que era possível. O mal, quando ele entra em ação, o mal é mal alojado independente do lugar. Ela estava errada na casa de Filipe, seu ex-marido. Ela passou a estar errada na casa de Herodes, o seu atual marido. Ela nunca mudou de vida, ela só mudou de posição. Talvez você está aqui hoje fugindo de um pecado. Escuta isso aqui. Eu vou sim, lá na outra igreja, você vai ver, eu vou lá na Lagoinha, lá só a lorota no pastor, na hora que ele sorri, somebody love, pegou. Tô dentro. Deixa eu te dizer uma coisa, se você está aqui fugindo do pecado, você pode ficar aqui 15, 20, 30 anos, o Espírito Santo continua te confrontando da mesma forma. Não adianta nós vivermos em fuga, irmãos, se o mal age no nosso coração, ele está agindo o tempo todo. Sabe por que ela odiava a João Batista? Olha para mim, porque a palavra de Deus, ela não promove neutralidade, ou ela promove arrependimento, ou ela promove rebeldia, sentimentos de rebeldia. Sabe o que é um ódio? É um sentimento de rebelião, sim ou não? Eu odeio, eu estou com um sentimento de rebelião contra aquela pessoa, rebeldia contra aquela pessoa. Quando você ouviu a palavra de Deus, ou você se arrependeu,
ou você está rebelde contra a palavra de Deus. Você entende aqui, amém ou não? A palavra de Deus não promove neutralidade em ninguém. Não há ninguém, irmãos, que ouve a palavra de Deus e sai da igreja e fica assim, pode ser, será? Será, né, senhor? Imagina se, né? Olha só, pode ser, talvez, né? É verdade, pode ser uma verdade. Ah, não, mas se for olhar por esse ponto de vista, Deus está dizendo para nós essa noite, a minha palavra não é ponto de vista, a minha palavra é verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra não promove neutralidade em ninguém. Ou a palavra te joga em arrependimento, ou você se rebela contra ela. Sabe o que aconteceu? Herodias estava ali, irmãos, odiando igual uma víbora, igual uma cobra. Dado um determinado dia, vai dizer a palavra de Deus. Olha essa palavra aqui. De novo, lá em Marcos capítulo 6. Fica comigo aqui, por gentileza. Marcos capítulo 6, versículo de número 21. Leia o início aí comigo, por favor. Diga assim: e chegando um dia favorável. Olha para mim. O mal pode te beneficiar o tempo todo. Pastor, estou fazendo mal a Riveri. Ou eu estou fazendo não, né? Estou vivendo a minha vida do jeito que eu sempre quis. Estou livre, leve e solto. E Satanás falando assim, vou só um monte mais alto, que eu quero dar um tombo. O mal não espera, irmãos, qualquer tempo. O mal espera um dia favorável. Herodias só analisou o terreno. Ela só preparou o bote. E falou assim, opa, agora eu, como diria um narrador, agora eu se consagro. Ela olhou, irmãos, e falou assim, é o dia do aniversário do homem. Ele convidou todo mundo. Arquitetou tudo, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa. A palavra vai dizer em Apocalipse que o Senhor disse a João para uma certa igreja, melhor aplicando aqui o contexto. E ele disse, eu tenho contra vós que vocês estão onde está a sinagoga de Satanás. Eu uma vez ouvi um pastor dizer, ele dizia assim, onde estiver, porque nessa cidade era venerado um certo homem, um certo imperador que passou por lá, e ele dizia assim, onde estiver o trono de alguém, o trono de algum homem, ali está estabelecido a sinagoga de Satanás. A egolatria é o pecado que Satanás mais ama. Teológico, pastor? Não prático. Bíblico, melhor dizendo? Não prático. Prova lá na Bíblia que Satanás ama a egolatria. Mostra para você contextos, não tem o texto. Mas na prática, isso se aplica todos os dias. Quanto mais a pessoa ama a si mesma, mais ela se volta contra Deus. O dia que Herodes deu uma homenagem a si mesmo, para se vangloriar diante das dignidades, essa palavra é difícil, eu vou falar ela a última vez aqui e acabou, tá? Dos dignitários, os dignos. O dia que ele promoveu uma festa aos dignos, ele falou assim, eu vou encher a mim mesmo de glória. Aí Herodias falou assim, agora. Sabe o que Satanás está esperando, irmãos? Um dia que você se exalte, um dia que você entre na soberba, porque ele sabe que, olha para mim, o motivo que Satanás caiu do céu foi ou não foi soberba? Foi ou não foi porque ele tentou ser maior que Deus? Sim ou não? O Cristo, o Filho de Deus, falou assim, eu vou ser um servo de Deus. Satanás falou assim, eu vou ser maior que Deus. O que falou que ia ser maior caiu para mais baixas profundezas, está condenado ao inferno. O que serviu a Deus, lhe deu um trono e um nome acima de todo nome. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, o mal não pode ir contra servos de Jesus. Tem servo do Senhor aqui nessa noite? Tem servo do Senhor? O mal não pode ir contra os servos do Senhor. O dia que Herodes falou assim, é para mim a glória, é para mim o reconhecimento. O mal falou assim, agora que eu começo a agir. Herodias então envia sua filha, e os movimentos fazem com que Herodes se caia. O mal pode nos beneficiar o tempo todo, irmãos, mas o dia do nosso ápice, da nossa glória, o mal encontra espaço. E a Bíblia diz que o coração de Herodes se alegrou. Paulo vai dizer aos Filipenses,
alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. A nossa alegria deve ser em quem? No Senhor. Toda vez, irmãos, que a nossa alegria é fruto do pecado, o preço é alto demais. Satanás está plantando muito sorriso, porque ele sabe que a depressão vai ser grande. Ele vai ceifar muitas almas que estão sorrindo, irmãos. Ele tem jogado no pó, na lama, muita gente que ele levou ao ápice do sorriso. Quando Herodes abre o sorriso, o mal ganha o jogo. Quando ele diz assim, olha, está entregue o meu reino, a minha alegria me levou a entregar o meu reino. Pede-me qualquer coisa. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, às vezes você olha assim, passou, mas não é o pecado em si, mas deixa eu dizer, onde o pecado está, ele estabelece os seus filhos, ele estabelece as suas ramificações, e aí vem a filha de Herodias, e acaba com a dignidade de Herodes numa noite só, e aí ela vem, a mãe, quando ela recebe a proposta, irmão, sabe o que o pecado ele faz com a gente? A menina não tinha nem desejo próprio, ela foi consultar a mãe. A causa da nossa vida, irmãos, vai sempre nos levar às ideias mais escabrosas possíveis. Isso tudo que nós muitas das vezes vivemos, fruto do pecado, é terceirização. Nós não sabemos administrar isso, nós não sabemos lidar com isso. A Bíblia nos chama de mordomos apenas no reino celestial. O inimigo pode até te dar sensações, mas ele nunca te dá o domínio de nada, porque o diabo escraviza. Ele não dá domínio a ninguém, ele gosta de gente escravizada, entendeu ou não? Até quando você vai entender, vai levar o tempo que você precisa levar para poder entender que o diabo quer te escravizar, ele quer te dar apenas sensações. Aquela menina volta para a mãe dela, e de tudo que podia, irmão, ser pedido naquele dia, um pedido mais absurdo, mais horrendo possível, eu quero a cabeça de João Batista. Errou quem achou que ela queria a morte de João Batista. Errou quem achou que ela queria ele morto. Errou quem achou que ela queria decapitado. Ela pediu o que? A cabeça. E a Bíblia diz que quando a cabeça foi cortada, ela foi levada aonde? Você leu a Bíblia aí? Num prato. Você acha que a cabeça foi colocada lá na sala e ela falou assim, parabéns, obrigado, pode levar a cabeça de volta. Não, não, não. A Bíblia diz que a cabeça foi entregue nas mãos de Herodias. Olha para mim aqui. Como pregador da palavra de Deus, eu só tenho uma coisa para dizer. Prato é onde a gente se alimenta, sim ou não? Cabeça me arremete a entendimento, pensamento. Até quando você vai viver alimentando da mente das pessoas? Pastor, o que fulano pensa de mim? Até quando a sua vida vai ser alimentada da mente dos outros? Pastor, fulano está me propondo isso. Fulano é legal, fulano é a melhor pessoa que eu encontrei. Até quando você vai viver alimentando a cabeça dos outros? Isso é uma das maiores aberrações que eu já pude ver na vida, irmãos. Pessoas recebendo pratos em suas mãos e o que está lá? A cabeça dos outros. O que os outros pensam, o que os outros dizem, o que os outros falam. Pessoas que vivem pelos outros, não têm um trono estabelecido, têm um trono frágil. Você é quem? Você é o que Deus diz, ou você é quem as pessoas dizem? Até quando você vai viver pela mente alheia? Se Jeremias 29:11 vai dizer assim, eu é que sei os pensamentos que eu tenho de vós, pensamentos de paz e não de guerra, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar um fim e um futuro que vocês esperam. Ela não quis viver pela palavra de Deus, pela palavra que João liberou. Ela quis viver pela mente, pela cabeça de João. Talvez você entrou aqui neste lugar. Cadê o James? Pode vir, James. Talvez você entrou aqui neste lugar. E o que está guiando você é a cabeça das pessoas. Seu sofrimento está aí, cara. Porque se você... Eu fico impressionado. Sabia que se você obedecer a palavra de Deus, sua vida vai ser completamente diferente? Eu tenho esse desejo de perguntar para os irmãos.
Eu tenho esse desejo de perguntar: sabia que se você obedecer a palavra de Deus, você vai ser outra pessoa? Você sabia disso? Porque não parece não. Você está trocando a palavra pela cabeça. Acate a palavra e descarte a mente das pessoas. A palavra te confronta, mas ela te recompensa. A palavra aponta, mas ela te dignifica. A palavra exorta, mas consola. Uma vez uma pessoa chegou para a Brena. Brena é boa. Vai ser aconselhado pela Brena para vocês verem. Vai lá, só vai. Brena é pior que o Silas Malafaia para responder, irmãos. Tá doido. Mas a pessoa falou para ela assim: ela tá assim, mas você é outra pessoa, mas agora eu sou quem eu quero ser. Mas isso não vai dar nada para você. Ela falou assim: de toda maneira eu estava chorando mesmo. Brena, tipo com 0,0007 frações de segundo, Brena responde assim: mas antes você chorava e tinha consolo do Espírito Santo. E agora? Você tem o consolo de quem? Cri, 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 cri. E o pastor só lá do outro lado. Glórias, aleluia. Essa era a resposta. Maravilha. Passou para humilhar os outros? De maneira nenhuma, irmãos, para ganhar. A Bíblia diz que se você viu seu irmão pecando, confronte. Se ele se arrepender, ganhaste o seu irmão. Eu gosto de ganhar pessoas. Hoje o Senhor quer que você seja ganhado para o reino, para você ganhar o reino. Você entendeu isso aqui, amém ou não? Deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia diz que os discípulos pegaram o corpo de João e enterraram. O que Herodias fez com a cabeça, ninguém sabe, irmãos. Ninguém sabe. Deixa eu dizer uma coisa. Você está vivendo umas coisas assim que não vai dar em nada. Sério mesmo. Palavra de domingo mesmo, para bater na nossa muleira. A gente às vezes vive umas coisas que não vai dar em nada. Nada, nada. Eu te pergunto, o que você vai fazer com essa cabeça todo dia? Um dia ela vai embora. Mas uma coisa que eu aprendi de João Batista, irmãos: se as pessoas estavam dizendo que João Batista ressuscitou, as pessoas chamavam Jesus de Elias. Elias não morreu, Elias foi trasladado, aí eu entendo. Mas se as pessoas estavam dizendo que João Batista, decapitado, sem cabeça, ressuscitou, é porque esse homem deixou um legado grande demais. Deixa eu dizer uma coisa: a cabeça pode até ir embora, mas o legado fica. Deus está te chamando para estabelecer um legado na sua casa. Deus está te chamando para estabelecer um legado na sua família. Deus está te chamando para estabelecer um legado lá no seu trabalho. Pastor, mas minha cabeça vai rolar, mas o legado vai ficar em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Pastor, mas eu vou perder a minha cabeça. Feche os seus olhos. Pode tirar aqui, por favor, Sérgio. A cabeça vai, o legado fica. A palavra de João, a palavra do arrependimento nunca deixou Herodias viver livre, em paz. Porque ninguém vive em paz no pecado. O maior pecado de Herodias não foi mandar decapitar João. O maior pecado de Herodias foi não se arrepender do pecado. Feche os seus olhos. Nós vamos louvar. Eu quero orar por você aqui nessa noite. Deixe esse louvor tocar o seu coração em nome de Jesus. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para
pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os hinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Vamos, Agoinha, vamos, pra dizer que Ele é o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Seus olhos, cante, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja, a tua igreja te adora. Uma vez mais vamos dizer a Ele, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. tua igreja te adora, sempre, sempre. Feche os seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Como é lindo, uma igreja em adoração. Diga: Senhor Jesus, mais alto por gentileza. Senhor Jesus, eu quero estabelecer um trono no meu coração, e o Senhor é o dono dele. Por favor, ocupe este lugar de honra. Nessa noite eu confesso, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. Diga assim comigo: e eu, que andei distante, fugindo da palavra, hoje eu me posiciono. Eu quero voltar para ti, Jesus. Por favor, receba a minha vida. Eu sou teu. Amém. Escuta. Um dia pode ser que o seu coração foi um trono frágil. Todo mundo governou. Literalmente todo mundo passou o rodo. Literalmente todo mundo passou por cima. Literalmente todo mundo usou e abusou. Mas agora você disse assim: agora é diferente. Eu entreguei a minha vida para aquele que me dignifica,
para aquele que me enche do Espírito Santo, para aquele que me sela para o dia da redenção, da glorificação. É por isso que eu quero convidar você, cara. Você já venceu. Eu vou contar até 3 nessa noite, para você que um dia dividiu o seu trono no meio, e aí o Espírito Santo, é lógico, não habitou mais. Mas você fala assim: agora eu quero Jesus de volta na minha vida, eu estou voltando para Ele, eu me reconcilio. Eu vou contar até 3, cara. Você que estava distante, você que estava perdido, você que hoje encontrou Jesus e Ele te achou aqui neste lugar. Para você que entendeu, Ele é o Cristo, é Ele que salva, mais ninguém. Passou essa palavra para mim. Então vem nessa noite, eu vou contar até 3. Você vai levantar sua mão lá em cima, o mais alto que você puder. Vamos lá, 1, 2, 3. Tem alguém aqui nessa noite? Levante sua mão o mais alto que você puder. Eu quero orar por você, uma mão levantada ali, 2, 3, 4 mãos levantadas. Vamos aplaudir a Jesus agora. Vamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos, mais alto. Podem olhar para mim aqui, vocês. Que alegria te ver de novo, irmão. Pode ficar aqui, isso, você aqui. Isso. Que alegria receber vocês aqui nessa noite. Eu queria que vocês olhassem para o nosso telão aqui em cima. A gente tem um lema que é: viva a melhor fase da sua vida. Toda a igreja agora vai dedicar a vocês em nome de Jesus. Vamos lá, Lagoinha, digam: sejam bem-vindos à vida de vocês, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele. Aleluia. Quero orar por vocês. Estenda suas mãos para cá. Senhor, eu quero te agradecer pela vida de cada um desses queridos aqui. Cada pessoa que agora, Deus, passa por um novo começo, por um novo processo. E não importa como, não importa, Deus, o porquê, o Espírito agora os envolve. Eles estão reconhecendo: aqui, neste lugar, o Cristo me encontrou e eu me rendi a Ele. Agora eu volto, agora eu sou dele. A realidade é diferente. Até o sono dessas pessoas seja diferente para a glória do Teu nome, Pai. E não importa quantas tentativas, não importa, Deus, quantos momentos difíceis foram vividos, agora nós estabelecemos na oração aqui o novo de Deus para a vida desses queridos, em nome de Jesus. Graças te damos e rendemos glória e honra ao Teu nome, Jesus, pela vida de cada um deles. Olhem para mim, por favor. A Bíblia diz que nesse instante há uma festa no céu, porque vocês confessaram a Jesus. A gente vai fazer festa aqui também. Eu vou contar até 3, vocês vão virar para trás e conhecer a nova família de vocês, pode ser? Vamos lá, Lagoinha, vamos. Aleluia. 1, 2, 3, podem virar para trás. Essa é a nova família de vocês. Sejam bem-vindos. Aleluia. 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 Deus abençoe vocês. Que alegria. Cara, eu queria que vocês acompanhassem, por favor, que a Valdirene e o Serginho pela rampa aqui, por favor. Quando vocês voltarem, ainda estaremos aqui. Eles vão pegar os dados de vocês, é bem rapidamente. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Você está feliz ou muito feliz aí? Vão para cima, Lagoinha, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos. Senhor, nós te bendizemos. Como estamos felizes. A nossa semana, Pai, será extraordinária para a glória do Teu nome. Obrigado por essa noite que vivemos aqui. Que o Espírito Santo do Senhor esteja no trono. A cada dia esse trono está estabelecido no Senhor. Nós amamos a Tua vontade, amamos viver os princípios da palavra do Senhor. Amamos ouvir a Tua palavra. Que ela possa, ó Deus, a cada dia ter espaço no nosso coração. Abençoe a nossa semana e de nossa família, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para sempre. Vai viver a melhor fase da sua vida. Vai lá em nome de Jesus. Que Deus abençoe, Deus abençoe.